Há 2000 anos, o Império Romano dominava as terras ao redor do mar Mediterrâneo. Com a paz na fronteira, a harmonia dentro das províncias, a lei uniforme e a moeda comum, a economia prosperou e deu origem a dinastias romanas poderosas à medida que se expandiram ao redor dos vários municípios. Guie uma dessas dinastias e envie colonos para os reinos remotos do Império. Desenvolva sua rede de comércio e apazigue os deuses antigos para seu favor. Tudo para ganhar a chance de sair vitorioso. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Border Field, e hoje vamos aprender a jogar Concórdia. Para fazer o setup inicial, coloque o tabuleiro no centro da mesa. Esse tabuleiro de Concórdia tem dupla face. De um lado é a Europa, do outro lado é a Itália. Sendo que o lado da Itália vai de 2 a 4 jogadores e o lado da Europa vai de 2 a 5 jogadores. Para esse setup, vamos utilizar o lado de 2 a 5 jogadores. Separe os tiles de cidade por tipo A, B, C e D. Os embaralhe virado para baixo e depois distribua nas cidades do mapa, de acordo com a letra específica. Vai ficar assim quando você terminar. Em seguida, vire esses tiles para a face que indica o recurso que domina aquela cidade, ficando dessa forma. Uma vez que todos os tiles tiverem sido revelados, chegou a hora de definir os bônus de cada uma das províncias indicadas aqui em cima. Para isso, você deve identificar a província em separado, olhar todas as cidades contidas naquela província e identificar o recurso de maior valor dentre todas as cidades. Vamos dar o exemplo aqui da Espanha. Para saber o recurso de maior valor, basta olhar no tabuleiro individual de jogador. Aqui tem o valor de cada um dos recursos, sendo que tijolo vale 3, trigo vale 4, ferramenta 5, vinho 6 e manta 7. No caso da Espanha, nós temos 2 cidades com ferramentas e uma cidade com tijolo. O recurso de maior valor naquela província é a ferramenta, que vale 5. Então você coletará um desses tiles de bônus e colocará no local indicado da Espanha aqui em cima. E assim você fará com todas as outras províncias. Quando finalizar, ficará dessa forma. Os tiles restantes de bônus são devolvidos à caixa e não participarão dessa partida. Para formar a pilha do baralho deste jogo, separem as cartas por tipo, sendo que nós temos de 1, 2, 3, 4 e 5, que são indicados na costa de cada uma das cartas. Esses números também indicarão a quantidade de jogadores. Então, em uma partida com 5 jogadores, todos os montes entrarão. Em uma pilha com 4 jogadores, essa pilha aqui com o número 5 será removida. Com 3, essa aqui será removida. E assim por diante. Para esse setup, nós vamos utilizar todas as cartas. Então basta que você embaralhe cada uma dessas pilhas individualmente e depois junte todas em uma única pilha. Coloque o baralho ao lado do tabuleiro e revele 7 cartas para cada um dos espaços existentes na parte de cima do tabuleiro, ficando dessa forma quando você terminar. Coloque a carta de Concórdia ao lado do baralho principal. Essa carta será designada ao jogador que comprar a última carta ou construir o último entreposto primeiro. Essa carta vale um bônus adicional de 7 pontos ao final da partida. Coloque um marcador de cada um dos jogadores aqui na casa 0. Esses marcadores ficarão lá até o fim da partida, pois, ao contrário de outros jogos, em Concórdia a pontuação só ocorre no final da partida e não durante. Também colete um colonizador terrestre e um aquático de cada jogador e coloque todos em Roma, pois este é o local de partida neste jogo. Em seguida, dê a cada jogador um tabuleiro individual, as suas 7 cartas iniciais, uma carta referência de dupla face, em que um lado haverá o valor das construções dos entrepostos e do outro o resumo da pontuação de cada um dos deuses, 4 colonizadores, 2 terrestres e 2 aquáticos, seus recursos iniciais que são iguais para todos, sendo 2 trigos, uma manta, um vinho, uma ferramenta e um tijolo, e seus 15 entrepostos. Em seguida, aloque os 4 colonizadores restantes não presentes no tabuleiro em seu depósito, juntamente com seus recursos, ficando assim quando terminar. Esse depósito indica o máximo de recursos que um jogador pode armazenar. Nesse caso, serão 12 espaços, e desses 12 espaços, 4 já estão completados por colonizadores, e que só sairão daqui
uma vez que eles forem construídos para o tabuleiro principal. Todos os jogadores começarão apenas com 2 espaços vazios para outros tipos de recursos. Uma vez que esse depósito é completado, você não poderá retirar recursos e colocar outros em cima substituindo. Você primeiro deverá utilizar os recursos aqui existentes para depois colocar outros no lugar. Sorteiem aleatoriamente a ordem dos jogadores. O primeiro jogador receberá 5 moedas, o segundo 6, o terceiro 7, o quarto 8 e o quinto 9 moedas. Além disso, o último jogador recebe essa carta chamada Prefectus Magnus. A carta Prefectus Magnus concede ao jogador que a possui um bônus extra quando utilizar a carta de governador e coletar o recurso de uma província. Nesse caso, o bônus será dobrado, e esse bônus só é aplicável aos recursos e não às moedas. Uma vez que essa carta é utilizada, ela é passada ao jogador à direita, no sentido anti-horário, sendo começando com o último jogador, passando para o antepenúltimo e assim sucessivamente, até chegar ao primeiro jogador e voltar à ordem desde o início. O jogador também não pode escolher quando irá utilizar o bônus do Prefectus Magnus. Uma vez utilizada a carta do governador para coletar os recursos, esse efeito é ativado imediatamente. Então a carta passa para o jogador seguinte. Esse jogo tem um fluxo muito simples. Na sua vez, você pode executar apenas uma ação. Você escolherá entre as cartas que você possui disponível na sua mão e jogará uma delas realizando seus efeitos. Então, basta que você entenda os efeitos de cada carta para aprender a jogar. Então, nesta sessão, vamos explicar o efeito de cada uma das cartas. A primeira delas é a tribuna. Na carta da tribuna, você coletará todas as cartas que você já tiver utilizado e que estão na sua pilha de descarte. Então, uma vez que você joga a tribuna, você contará quantas cartas você tem, inclusive contando com a tribuna. Nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas. A partir de 3 cartas, você coletará moedas para as cartas em excesso. Nesse caso, eu tenho 8 cartas e tenho um excesso de 5 cartas além das 3. Coletarei, então, 5 moedas do banco. Além disso, a carta de tribuna também me permite que eu construa um colonizador ao custo de um trigo e uma ferramenta. E esse colonizador necessariamente vai para Roma. Existe também uma outra carta que permite construir colonizadores e que você pode colocar em qualquer uma das outras cidades que você possui no mapa, que será explicado mais à frente. A segunda carta é a carta do arquiteto. Ela permite que você movimente os seus colonizadores e então construa em cidades adjacentes. Nesse jogo, você pode fazer movimentos iguais ao número de colonizadores que você possui no mapa. Todos os jogadores começam com 2 colonizadores no mapa, um por terra e um por água. Então você pode fazer um máximo de 2 movimentos. Esses movimentos podem ser distribuídos da forma que você quiser. Você pode fazer 2 movimentos por terra, ou você pode fazer 2 movimentos por água, ou você pode fazer um movimento com cada um dos colonizadores. Todos os jogadores começam com os seus colonizadores na cidade de Roma. Então, o primeiro movimento é sempre saindo da cidade de Roma e indo para a rota adjacente. Nesse caso, o jogador verde faria um movimento da cidade de Roma para essa rota aqui adjacente. A partir desse primeiro movimento, todos os outros movimentos são entre rotas comerciais, nunca entrando nas cidades. Ou seja, para um segundo movimento, esse colonizador viria para essa rota ou para essa rota, não para essa cidade de Massília. Se o jogador verde, no entanto, possuísse 3 colonizadores, ele poderia fazer 3 movimentos, também distribuídos pelos colonizadores ou concentrando em apenas um. Em seguida, aquele jogador tem a possibilidade de construir cidades que estão adjacentes à rota onde ele parou. Então, se esse jogador verde parou nessa rota, ele pode construir um entreposto em Cartago e em Massília, pagando o custo necessário. O custo para as construções está indicado aqui nessa carta resumo que todos os jogadores recebem. Então, para construir um entreposto em uma cidade de tijolo, você paga um trigo e uma moeda. Em uma cidade de trigo, você paga um tijolo, um trigo e 2 moedas. Em uma de ferramenta, um tijolo, uma ferramenta e 3 moedas. Em uma de vinho, um tijolo, um vinho e 4 moedas. E em uma cidade de manta, você paga um tijolo, uma manta e 5 moedas. Fique atento porque existe uma observação. Se você vai construir o primeiro entreposto naquela cidade, o custo é normal como indicado aqui nesta carta.
Então, o jogador verde pagaria aqui numa cidade de trigo um tijolo, um trigo e 2 moedas. Mas se o jogador for construir um entreposto em um local que já possui entrepostos de outros jogadores, ele deve duplicar, triplicar ou quadruplicar o valor daquela construção em moedas. Então, em uma cidade que já possui um entreposto, o jogador deverá duplicar o valor em moedas. Então, ele pagaria um tijolo, um trigo e 4 moedas. Se ele for construir em uma cidade que já possui 2 entrepostos, então seria o terceiro entreposto naquela cidade, ele deve triplicar o valor das moedas, ou seja, ele deve pagar então um tijolo, um trigo e 6 moedas. Assim, ele poderia colocar o seu entreposto naquela cidade. Um colonizador nunca pode parar na mesma rota já ocupada por outro colonizador. Então, esse barco vermelho não poderia parar nessa rota do jogador verde, mas ele poderia passar por essa rota e parar em uma outra livre. A mesma coisa se aplica aos colonizadores por terra. A terceira carta que os jogadores podem utilizar é a carta do governador. Aqui ela está em inglês, então está escrito Prefect, mas é a carta do governador. E nela possui 2 tipos de benefícios. Ou o jogador ativará um dos benefícios aqui das províncias coletando o seu recurso, ou ele coletará em moedas. Para o primeiro deles, o jogador identificará as províncias que ainda possuem os seus benefícios de recursos virados para cima. Vamos dizer que o jogador queira coletar o recurso do vinho referente à Britânia. Para coletar esse recurso, ele não precisa ter entrepostos naquela província. Então ele utilizará a carta do governador, virará esse tile indicando que pegará o recurso e ele coletará um vinho para o seu armazém pessoal. Lembrando que se ele não possuir mais espaços disponíveis no seu armazém, ele não coletará aquele benefício. Os jogadores também deverão ficar atentos para essa carta, uma vez que o jogador que utiliza não precisa ter entreposto lá para coletar aquele benefício. Ao mesmo tempo, os jogadores que possuem entrepostos naquela província coletam também benefício referente às suas cidades. Então, se o jogador verde, que não possui entreposto lá, utilizar a carta para pegar o benefício do vinho, ele coletará apenas um vinho, mas o jogador vermelho também coletará um vinho por possuir um entreposto nessa cidade de vinho, e o jogador amarelo coletará um tijolo por possuir um entreposto nessa cidade de tijolo. Lembrando que uma vez ao coletar esse benefício, se o jogador possuir a carta do Prefectus Magnus, esse bônus indicado aqui nesse tile é duplicado. Então o jogador verde coletaria 2 vinhos. E então essa carta passaria para o seu jogador à direita. A segunda forma de utilizar essa carta é para coletar o bônus em moeda. Então o jogador identificaria todos os tiles de moeda que aparecem aqui, contaria o valor, nesse caso 5, viraria para indicar que está coletando as moedas e pegaria 5 moedas do banco. Mais uma vez, esse bônus da moeda não ativa a carta do Prefectus Magnus. Outra carta que os jogadores podem utilizar é a de colonizador. Ela permite que o jogador construa novos colonizadores ao custo de um trigo e uma ferramenta. Essa carta permite que você construa múltiplos colonizadores de uma só vez. Então você pode construir os 4 colonizadores que ainda possui no seu tabuleiro de uma única vez, ou pode construir 1 ou 2, dependendo da quantidade de recursos que você possuir. A segunda ação que ela lhe permite fazer, você faz ou a de cima ou a de baixo, é pegar 5 moedas mais uma para cada colonizador que você tiver no tabuleiro. Nesse caso, o jogador verde pegaria 5 moedas mais uma para cada colonizador que ele possui, no caso 3, totalizando 8 moedas. Uma observação que deve ser feita sobre a carta do colonizador é que ela permite que você coloque este novo colonizador em qualquer cidade que você possui entreposto, e não apenas em Roma, diferentemente da carta da tribuna, que o colonizador vai necessariamente em Roma. Então, eu poderia colocar um novo colonizador aqui na cidade de Lutetia. Lembre-se também que o primeiro movimento desse colonizador é sempre para a rota adjacente. Outro tipo de carta é a de mercador. Existe a carta de mercador que vem no baralho inicial de cada jogador, que é indicado pela cor na traseira. Então essa aqui é a carta que vem no baralho do jogador verde e que indica que você pode pegar 5 moedas e trocar até 2 tipos de recursos. Se você adquirir uma carta de mercador do tabuleiro principal,
haverá apenas uma diferença. Em vez de 3 moedas, você coletará 5 moedas. E também poderá fazer negociações envolvendo 2 tipos de recurso. As negociações dos recursos são da seguinte forma. Você pode vender 2 recursos, você pode comprar 2 recursos, ou você pode vender um recurso e comprar outro recurso. Então, que isso fique muito claro, você não pode vender 2 recursos e comprar 2 recursos. Ou você compra 2 com o dinheiro que você já possui, ou você vende 2 tipos de recurso, ou você vende um tipo e compra outro tipo. Então vamos dar um exemplo. Vamos dizer que o jogador queira comprar mais uma manta, só que ele não possui moedas. Então ele pode vender esses 2 trigos, que é um tipo de recurso, ou seja, ele poderia vender quantos trigos ele quisesse. Então nesse caso, para os 2 trigos, ele receberá 8 moedas. Em seguida, ele pode comprar quantas mantas ele quiser. Nesse caso, como ele só possuiria 8 créditos, 8 moedas, ele compraria uma manta e receberia uma moeda de troco. A outra opção seria vender, por exemplo, 2 trigos e um tijolo, que totalizaria 2 tipos de recursos à venda. Ou o jogador poderia comprar, digamos, mais uma ferramenta e 2 vinhos, totalizando também uma compra de 2 tipos de recursos. A carta do diplomata permite que você copie uma carta de personalidade jogada pelo jogador oponente. Então, todas as cartas que os jogadores forem jogando vão formando uma pilha. Então, essa carta diplomata permite que você copie a última carta jogada por um dos jogadores. Então, você poderá escolher qual carta você irá copiar. Lembrando que essa carta de diplomata não permite que você copie outras cartas de diplomata e nem a sua própria carta. Com um exemplo, o jogador verde usa a carta de diplomata e copia a carta de mercador utilizada pelo jogador vermelho. Então ele coletará 5 moedas e poderá fazer uma troca de 2 tipos de recursos. A carta de senador permite que você compre até 2 cartas do tabuleiro principal pagando o custo apropriado. Então, uma vez que você jogou essa carta, você pode escolher entre as 7 cartas disponíveis. O custo ele é sempre indicado por essa barra vermelha aqui em todas as cartas, mais um custo adicional nessa trilha. Se eu quiser comprar essa primeira carta, eu pagaria apenas uma ferramenta. Essa segunda, eu pagaria um vinho e um recurso à minha escolha. Daqui da mesma forma, uma ferramenta e um recurso à minha escolha. E as aquisições vão ficando mais caras. Aqui você teria que pagar um vinho e uma manta e assim sucessivamente. Uma vez que você compra as cartas, as outras são arrastadas para a esquerda, reduzindo o seu custo. E então, aquela trilha ela é completada a partir do baralho que fica ao lado do tabuleiro. A carta do cônsul é similar à carta do senador. Ela permite que o jogador compre uma das cartas de personalidades naquela trilha do tabuleiro. A diferença é que você pode comprar apenas uma carta e você pode ignorar o custo extra da trilha. Ou seja, eu poderia comprar essa carta de diplomata pagando apenas um trigo e ignorando o custo adicional de 2 mantas. As outras cartas que existem são as de especialistas. Existe um especialista para cada um dos tipos de recurso: o viticultor, o tecelão, o fazendeiro, o ferreiro e o pedreiro. Então, com essas cartas você poderá ativar as cidades onde você tem entrepostos daquele recurso específico. Então, o jogador amarelo, se ele possuir a carta do pedreiro, ele pode utilizar para ativar todas as cidades onde ele possui entreposto em cidades de tijolo. E ele coletaria um tijolo para cada uma daquelas cidades. Então, no caso, ele só tem uma cidade com recurso de tijolo e ele coletaria um tijolo. Além disso, essas cartas possuem a pontuação da deusa Minerva, que será explicado mais à frente. O gatilho para o fim de jogo é quando um jogador comprar esta última carta de personalidade ou quando um dos jogadores tiver construído todos os seus entrepostos comerciais. Então aquele jogador coletará a carta de Concórdia, que dá um bônus de 7 pontos de vitória ao final do jogo, e então entramos na fase de pontuação. Para a fase de pontuação, nós temos 6 tipos de deuses: Vesta, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Marte e Minerva. Vesta pontuará 1 ponto de vitória para cada 10 moedas que você possuir. Então, aqui no caso do jogador verde,
ele contaria 9 moedas e também converteria todos os seus recursos no valor em moedas. Então ele tem um vinho, 2 trigos e um tijolo, totalizando um total de 17 moedas. Então seriam 17 moedas mais 9, o que daria 28, o que o concederia 2 pontos de vitória, já que ele arredondaria para baixo. Em seguida, os jogadores pontuam Júpiter. Para Júpiter, os jogadores pontuam para cada cidade em que eles possuem entrepostos comerciais e que as cidades não são representadas pelo recurso do tijolo. Então, nesse caso, o jogador verde ele possui cidades em 1, 2, 3, 4 cidades, mas ele não contaria essa, pois está em uma cidade de recurso de tijolo, ou seja, 3 cidades, e ele contaria 3 pontos de vitória. Saturno concede 1 ponto de vitória para cada província em que você possuir um entreposto comercial. Utilizando o mesmo exemplo anterior, o jogador verde possui casas em 3 províncias, Gália, Itália e Hellas, o que lhe concederia 3 pontos de vitória, para cada uma das províncias. Em seguida, os jogadores pontuam Mercúrio. Mercúrio dá 2 pontos para cada um dos recursos que você produz. A produção ela é indicada pela presença de entrepostos em cidades dos tipos de recursos. Ou seja, o jogador verde possui presença em cidades de manta, ferramenta e tijolo. Aqui é uma outra cidade de manta. Ele não possui presença em cidades de trigo e vinho. Ou seja, ele ganharia 2 pontos para cada tipo de recurso que ele produz. 2 para a manta, 2 para a ferramenta e 2 para o tijolo, totalizando 6 pontos de vitória. Marte concede aos jogadores 2 pontos para cada colonizador no tabuleiro principal. Então, se o jogador verde possui 3 colonizadores ao final da partida, ele recebe 6 pontos, 2 para cada um desses colonizadores. O último deus é a Minerva, que está atrelado aos especialistas. Nesse caso, estamos olhando a carta do fazendeiro. E a Minerva concederá 3 pontos para cada entreposto em cidades de trigo. Então, se o jogador verde possuísse, por exemplo, 3 cidades com trigo, ele pontuaria 3 pontos para cada uma delas. Então, 3, 6, 9 pontos no final da partida. Um ponto importante do deck building de Concórdia é que durante a pontuação final, essa pontuação ocorre para cada uma das cartas que você tem de cada tipo. Então, o jogador pontuaria, por exemplo, aqui no caso de Marte, 2 pontos para cada colonizador que ele possui no tabuleiro para esta carta. Então, esta carta lhe concederia ao jogador verde, que possui 3 colonizadores no mapa, 6 pontos. Se ele possui uma segunda carta de Marte, ele pontuaria mais 6 pontos. Então, 6 pontos por essa carta e 6 pontos por essa carta. Então, a sua estratégia deve ser montada coletando mais cartas do mesmo tipo. Então, você pontuará múltiplas vezes pelo mesmo objetivo. Então, se você possui 6 colonizadores no mapa, você pontuaria 18 pontos para cada uma dessas cartas de Marte. Então, a partir da contagem de pontos, os jogadores moverão os seus pinos para a pontuação indicada. O jogador que possuir mais pontos ao final da partida será o vencedor. Em caso de empate, o jogador que possuir a carta do Perfectus Magnus em mão será o vencedor. Então, pessoal, esse foi o vídeo de como jogar do Concórdia. Deixe aqui nos comentários o seu feedback para esse vídeo. Também deixe aqui nos comentários o que você acha desse jogo e quais jogos você quer ver por aqui em vídeos futuros. Curta, compartilhe e até o próximo vídeo do Board of View.